Fala, moleque! Eu sei que você tá ansioso com o tema da doação de órgãos. Relaxa que agora eu vou te dar todo o panorama de que você precisa para fazer uma redação fantástica sobre doação. Deixa eu te falar uma parada simples, que é o seguinte. Quando você fala em doação de órgãos, você tem que considerar duas possibilidades. Existem dois tipos de doação que é óbvio que você vai saber. Primeiro tipo de doação é doação de órgãos vitais. E o segundo tipo de órgãos não vitais. Por exemplo, doação de órgãos vitais, rim e coração. O rim é o órgão mais transplantado do mundo. E o órgão não vital, por exemplo, doação de córneas, transplante de córneas. Qual que é o mais complicado? Qual que é o mais trabalhoso de acontecer? Obviamente, o que mais tem trabalho, o que mais tem dificuldade de ser transplantado, pela disponibilidade de órgãos que existe no banco de órgãos, é o órgão vital, obviamente. Uma outra coisa que você tem que saber é o seguinte, existem duas possibilidades de doadores. Obviamente, doador em vida e doador depois da morte encefálica. Grave esse nome, morte encefálica, porque ele é muito importante para o tema da doação de órgãos. Não tem como fazer o tema da doação de órgãos sem antes saber o que é morte encefálica e na redação é muito importante que você use essa ideia da morte encefálica. Primeira coisa é saber o seguinte, eu posso doar um órgão em vida. É mais difícil a doação do órgão em vida, obviamente. Só que eu só posso doar o órgão em vida se for para um parente até 4º grau. O Supremo Tribunal Federal entendeu, e a lei também entende, que eu só posso doar um órgão em vida para um parente até 4º grau de parentesco. Existe a possibilidade de doação de órgãos para pessoas que não são parentes, mas aí tem que ter autorização judicial. Isso para prevenir os casos de exploração de pessoas, de matar a pessoa só para tirar o órgão dela. O caso mais importante, os casos mais interessantes de doação de órgãos é após a morte encefálica. Só que eu quero te explicar o que é essa morte encefálica. Morte encefálica é quando a pessoa perde todas as funções cerebrais. Quando o cérebro, ele morre, entre aspas, né? Quando o cérebro perde a sua capacidade de exercer todas as funções. Não tem nenhum tipo de resposta, não tem nenhum tipo de estímulo cerebral. Isso acontece, por exemplo, a pessoa foi atropelada. E ela vai para o hospital, morre, teve morte encefálica. O coração dela, o coração pode continuar batendo ainda, mas ela perdeu suas funções cerebrais. Só questão de tempo para os outros órgãos também irem à falência, beleza? Eu queria te explicar o seguinte, hoje, para você comprovar que uma pessoa teve morte encefálica, existem algumas regras. Quem estabeleceu essas regras foi o Conselho Federal de Medicina. Quais são as regras básicas para comprovação de que o paciente teve morte encefálica? 2 regras. Eu tenho que ter a análise de 2 médicos. Antigamente, um dos médicos tinha que ser neurocirurgião. Hoje não precisa mais. Hoje podem ser 2 médicos de quaisquer especialidades. Primeiro requisito é esse, comprovação por 2 médicos diferentes. E o segundo requisito tem que ter 2 exames, exame de eletroencefalograma e angiografia cerebral. Sem esses 2 exames, eu não posso decretar a morte encefálica, beleza? Então percebe que já é um pouco complicado a decretação da morte encefálica, porque é muito sério, muito sério. E o segundo problema que eu quero trazer para você é o seguinte, muitos brasileiros não sabem o que é a morte encefálica. Chegam lá ao hospital e percebem que o paciente ainda está com um estímulo respiratório, está respirando, por aparelho, mas respirando. O paciente está com batimento cardíaco e às vezes o paciente também tem alguns movimentos, que a gente chama de espasmos. Mas não é que tem um espasmo que ele está vivo. Ele tem a morte encefálica, o coração está batendo, ele ainda tem alguns estímulos, que são os espasmos, mas em questão de tempo, todos os órgãos vão à falência. E depois que o coração para, muitos órgãos, praticamente todos os órgãos vitais, não podem ser mais transplantados, com exceção do rim, que o rim pode ser transplantado 30 minutos só, depois da parada cardíaca. 30 minutos para tirar um órgão e levar esse órgão pro recipiente para guardar para o transplante é um tempo muito curto. Isso inviabiliza as doações de órgãos. Eu vou te mostrar
o primeiro transplante de órgão vital. Os transplantes de órgãos não vitais, eu não vou falar aqui porque o mais importante são os órgãos vitais. O primeiro transplante de órgão vital que aconteceu no mundo foi de um médico, responsabilidade de um médico chamado Joseph Edward Murray, assim que se fala, Joseph Edward Murray, que foi em 1954 em Boston. Ele era chefe da equipe de cirurgia e ele comandou esse primeiro transplante de órgãos entre dois irmãos gêmeos univitelinos. Importante você entender que são gêmeos univitelinos, porque a possibilidade de o órgão ser rejeitado no corpo do gêmeo que recebeu é mínima. Isso aconteceu em 54 em Boston, eram dois irmãos, um tinha tido a perda das funções renais e o outro irmão, de boa, pegou um rim e doou para esse segundo irmão. Esse segundo irmão que recebeu o rim, ele ficou vivo por 8 anos e foi um sucesso, foi um experimento que abriu as portas da doação de órgãos no mundo, levantou várias possibilidades da ciência e o médico Joseph ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1990 por causa dessa conquista, dessa doação de órgãos vital bem-sucedida. Lindo, né? E aí você vai perguntar, prof, e quando é que foi no Brasil? Qual foi a primeira doação de órgão vital bem-sucedida no Brasil? Foi 10 anos depois, em 1964, o médico, a gente não consegue saber o nome dele pela internet, não foi divulgado o nome dele. Talvez na literatura científica, talvez na literatura médica até tenha, só que a gente não tem acesso a esse dado. O único dado que eu tenho acesso é o primeiro transplante de órgão vital do Brasil aconteceu em 64 no Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores. Também foi um transplante de rim, foi bem sucedido e foi lindo, primeiro transplante. E depois disso, a lei começou a ser criada. A primeira lei sobre órgãos, sobre transplante de órgãos, aconteceu 4 anos depois no Brasil, em 1968. Ah, por que não teve lei antes de 68? Por que não teve lei antes da década de 60, por exemplo? Não tinha lei sobre doação de órgãos antes da década de 60, porque não tinha doação de órgão no Brasil. A primeira foi em 64, e ela abriu a possibilidade para outras leis, para outras formas de transplante de órgãos vitais. Percebe então? É muito recente. 64 é muito recente a história de doação de órgãos no Brasil. É por isso que isso ainda é muito um dilema. É por isso que isso é um tabu na sociedade brasileira. Quais vão ser os argumentos que você pode desenvolver nesse parágrafo e como é que você pode usar essas áreas todas do conhecimento que eu trouxe para você no comecinho desse vídeo? Vou te mostrar agora nessa redação. Conquista valorizada para o tema doação de órgãos, a importância dessa prática solidária. Em 1954, o médico Joseph Edward Murray realizou o primeiro transplante de órgão vital, que lhe garantiu o Prêmio Nobel de Medicina. Compreendeu isso? Explicou, contou uma historinha. E aí eu quero te mostrar que essa conquista do médico, ela é legal, ela é interessante, ela foi fundamental. Só que no Brasil, essa conquista, ela não é valorizada. Não é valorizada por alguns motivos. Não é valorizada pela população brasileira. A população brasileira não entende o que é o transplante. A população não entende o que é a morte encefálica. Vou criticar agora. A substancial parcela dos brasileiros se mostra indiferente à conquista de Murray, de modo que não há cultura de doadores no Brasil. Assim, para modificar esse problema, a desinformação da sociedade e a omissão do Estado devem ser desconstruídos. Compreendeu isso? Quais são os dois argumentos? Desinformação da sociedade. A sociedade não conhece o que é morte encefálica, por exemplo. E a omissão do Estado devem ser desconstruídos. Quais são os elementos que eu vou te trazer? O primeiro elemento é a abordagem, que começa aqui, ó, a abordagem do tema. Segundo elemento, tese, que começa aqui, ó, entretanto. Lembra que a tese tem que ter retomada da abordagem. Onde é que está essa retomada? Aqui é substancial, tá? Não é assubstancial, não. Substancial. Onde que está a retomada aqui? Ó? Retomada, conquista de Murray. O que é retomada mesmo? Retomada é quando a tese tem algum elemento da área do conhecimento da abordagem. Comecei falando do Joseph na abordagem. Quando eu fizer a minha tese, o Joseph, ele volta
para relacionar o Joseph com o Brasil. Quando eu relaciono a minha área de conhecimento com o Brasil, o nome dessa volta do Joseph Edward Murray se chama retomada e é obrigatória para uma nota incrível na competência 2. Depois vem os argumentos, que eu vou chamar de antecipação argumentativa. Quais são os 2 argumentos? É muito importante que você dê uma prévia dos argumentos na sua introdução. 2 argumentos que eu vou desenvolver depois nos desenvolvimentos. Desinformação da sociedade, o argumento 1, e omissão do Estado, argumento 2. Beleza? Eu queria que você entendesse que existem 2 tipos de formas de autorização de doação de órgãos no Brasil. Primeiro tipo é a chamada doação consentida. O que é doação consentida? O nome é autoexplicativo. Doação consentida é quando a família consente na doação, quando a família autoriza a doação. A doação que existe no Brasil, a doação que é a forma de doação de órgãos no Brasil é a doação consentida. A família tem a última palavra. Antigamente, havia a possibilidade de você colocar no seu documento de identidade que você era doador. Hoje, essa possibilidade não existe mais. Ah, mas se eu tiver uma carteirinha de uma ONG que afirma que eu sou doador. Parceiro, essa carteirinha ela não tem validade legal no Brasil. De modo que se você fizer até um documento, registrar firma no cartório e a família não quiser, a família é a última palavra na hora de você ser transplantado ou não. Se por acaso, sei lá, a pessoa teve morte encefálica, a família é ela que vai dizer se você vai ter os seus órgãos doados ou não, beleza? Isso nem sempre foi assim, tá? Existiu uma lei no Brasil, que foi em 1997, e essa lei estabelecia que deveria haver uma doação presumida. O que é doação presumida? Doação presumida é toda pessoa que morreu, se ela não tiver deixado por escrito que ela não queria ser doadora, obrigatoriamente ela seria doadora dos órgãos, ela doaria os órgãos, os médicos deveriam tirar os órgãos dela. Então, por exemplo, se a pessoa morreu, teve morte encefálica, e não tem documento dizendo que ela não é doadora, os médicos vão tirar os órgãos dela independentemente da família. Foi uma lei que aconteceu em 1997. Só que o médico, naquele momento de tristeza e de desespero da família, o médico, apesar de haver a lei, o médico ele se referia à família, ele perguntava à família se a família autorizava ou não. Ou seja, a lei existia na teoria, só que na prática não era possível. Na prática, o médico acabava perguntando à família. Então, na prática, a doação ainda era consentida. Existe uma proposta de lei hoje, tramitando no Congresso, para voltar à doação presumida. Porque o pessoal do Congresso, os deputados e senadores, a proposta de um deles era que, poxa, existe um caos tão grande com relação ao transplante de órgãos que deve haver a volta da doação presumida. Isso é uma outra história, uma outra redação, outro tema.